Bíblias, Mateus capítulo 9, Evangelho, segundo registrou Mateus, no capítulo 9. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 35. Mateus 9, versículo 35. Enquanto os irmãos estão abrindo, quero dizer que o motivo de eu estar hoje à noite aqui é que o reverendo Eloy está para lá de gripado, né, e pediu para que estivesse ministrando a palavra do Senhor e também conduzindo a ministração da ceia do Senhor nessa noite. Então também já peço para os irmãos para estarem orando pelo nosso pastor, pedindo que Deus o abençoe, dê pronto restabelecimento, para que volte sua caminhada o mais rápido possível. Mateus 9, 35 diz assim, irmãos: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara. Vamos orar. Senhor, nessa hora que a Tua palavra está aberta diante de nós, nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, ao entendimento. Mais do que isso, Senhor, que nos conduza à obediência. E, ó Deus, nos faça, Senhor, através daquilo que nós aprendemos com o Senhor, a glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração, Pai. Que não seja a minha boca, mas, ó Deus, seja o Senhor a falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus é que eu oro. Desde já te agradeço. Amém, Senhor. Meus irmãos, é impossível não começar essa palavra falando da nossa experiência ali no Nordeste, nessas 2 últimas semanas. Sobretudo de sábado passado para cá. Estivemos ali nas cidades de Desterro, Patos, Santa Terezinha, Teixeira, de passagem por uma cidade chamada Imaculada, uma outra chamada Maturéia e depois na cidade do Recife, Pernambuco. Nesses dias, nós visitamos 5 trabalhos presbiterianos. Nós passamos por 3 igrejas que têm trabalhos solidificados já com uma organização chamada Compassion, que cuida prioritariamente de crianças, dá alimento às crianças, reforço escolar. As crianças têm o convívio com a igreja, e essa nossa congregação em Desterro, o trabalho ali, eu tenho as fotos e em tempo mais tranquilo a gente vai poder mostrar para os irmãos. O templo está construído e ao lado tem um terreno que dá 2 vezes a área do templo, que será construído um prédiozinho ali para trabalhos com crianças. E hoje quase 100 crianças são atendidas ali por esses trabalhos. Interessante que isso é uma marca que tem feito muita diferença naquela cidade. O pastor Eudo diz o seguinte: a cidade pode até não gostar muito dos crentes, mas eles amam ver as crianças vestidas de verde, verdezinho, bem chamativo. Então já sabem que aquele é o trabalho da igreja. E todo mundo anda com aquele uniforme. Então você vê aquela meninada pequena, um pouco maior, mas todo mundo com a camiseta verde. Numa cidade de 8 mil habitantes, você imagina o que isso não faz ali, pelo menos visualmente, o impacto que isso tem. Interessante, irmãos, que conversando com os irmãos ali, com o pastor Eudo, com alguns outros irmãos, a gente vê que a marca mais ressaltada naqueles trabalhos é o amor que eles têm pelo povo ali. O pastor Eudo é um sertanejo, né? A gente chegou a brincar algumas vezes na história da peixeira lá, né? Quando brinca o negócio, ele fala:
Olha, seu cabra, cadê a peixeira que nós vamos resolver esse negócio desse jeito? E é interessante, irmãos, a gente vê que o povo faz porque ama o povo. Mais do que a denominação, mais do que ver a igreja cheia, o desejo é de levar para aquele lugar algo melhor. Aqui em Juiz de Fora nós temos um trabalho assim com a AMEB, perto de nós, bairro aqui do lado. E eu fico pensando, irmãos, e hoje eu queria falar sobre isso, o que move esses trabalhos? Na AMEB, lá em Desterro, em organizações aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar. O que move isso? À luz desse texto que nós lemos, eu quero te dizer que o que move esse tipo de iniciativa, meu irmão, é amor, compaixão e solidariedade. Interessante que nós podemos fazer um contraponto, que nós vivemos num tempo muito difícil também. Jesus, em Mateus 24, versículo 12, ele disse que o amor se esfriaria. Ele disse que nós viveríamos nos últimos momentos um amor bem gelado. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta, ele vai dizer, irmãos, que nos últimos dias os homens seriam terríveis, mais amigos deles mesmos do que qualquer outra coisa, seriam homens maus, maliciosos, falariam todo tipo de coisa ruim, enganariam pessoas que teriam seus ouvidos coçando pelas suas palavras. Mas Paulo, escrevendo aquela carta, naquele momento, no final, ele diz para Timóteo, mas você não deve se olhar para isso, se atentar para isso. Mantenha-se firme na doutrina, firme na palavra. Se agarre nisso para que você não venha sucumbir ao espírito desses dias. E aí, irmãos, tendo esse pano de fundo, eu quero te dizer que olhando para a minha realidade e para a sua realidade, nós temos hoje, nessa noite, para analisar uma situação que é a necessidade real. Podemos tocar na tristeza, na dificuldade das pessoas. Jesus mostra aqui que ele, olhando as pessoas, vê um povo sem pastor. Mas ao mesmo tempo no nosso coração também pesa as outras coisas que muitas vezes fazem esfriar em nós a paixão pelo Evangelho. Olhar aquela outra pessoa que nós encontramos na rua, não com o olhar de Jesus, mas com o olhar de sei lá o que pode acontecer. Como nós resolvemos essas coisas? Nós estamos de fato, irmãos, vivendo dias difíceis, em que você não sabe se vai pregar o Evangelho e de repente você vai ter uma reviravolta contra você mesmo. Quem convive com a nossa igreja aqui, todos os dias vem gente aqui que dá a paz do Senhor, fala que está vindo de um lugar, indo para outro e querendo dinheiro, querendo alguma coisa, e nem é mais para se alimentar. São pessoas às vezes que vêm, que querem comprar drogas e beber e por aí vai. E às vezes naquele medo a gente diz assim, Senhor, ajudo ou não ajudo? Estou falando de algo que é distante para você? Eu acho que não. Você encontra com pessoas assim na rua. Você sabe que deve pregar o Evangelho. Mas eu tenho certeza que você às vezes também tem um temor no seu coração, dizendo assim, Deus, e aí se eu encarar esse negócio e essa coisa for uma furada para mim? Como nós resolvemos isso, irmãos? Mais do que isso, como ter avivada no nosso coração a compaixão missionária? Como ter no nosso coração, irmãos, realmente um fogo aceso que não vai sucumbir, mesmo diante da maldade que a gente vê por aí? E à luz desse texto, eu quero trazer para você, pelo menos, algumas situações que eu aprendo com Jesus aqui e quero compartilhar com você nessa noite. Interessante que o contexto aqui mostra Jesus a todo vapor no seu ministério. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades, aonde ele podia passar, ele ia e curava enfermos, expulsava demônios, Jesus restaurava vidas, Jesus não parava. E não é só aqui, irmãos, mas se você voltar a alguns capítulos, você vai ver
curas, muitas outras curas. Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo e as coisas estão acontecendo de um modo realmente efervescente. E não só nesse capítulo, mas pelo menos até o capítulo 15 de Mateus, vemos várias narrativas do trabalho de Jesus. E é interessante que nesse aspecto, nessa parada que nós damos nesses versículos nessa noite, nós aprendemos algumas coisas que Jesus tem a nos ensinar. Como ter a compaixão missionária, a visão que não se perde, mesmo em meio às dificuldades. Interessante que eu aprendo, irmãos, à luz desse texto, a primeira coisa que vai trazer para mim, pelo menos um avivamento diário da minha compaixão, do meu desejo por pregar a palavra, é eu de fato ter a visão que Jesus tem. Eu posso enxergar as coisas muito ruins. Eu posso ter qualquer tipo de preconceito numa situação. Mas se eu tiver os olhares de Jesus, se eu tiver o coração de Jesus, se eu aprender a enxergar uma situação, uma pessoa, um momento, com os olhos de Cristo, meu irmão, tudo será diferente. Olhe para a sua Bíblia e veja o versículo de número 36. Jesus viu as multidões. Interessante, irmãos, que não obstante ele passar por todas as cidades, olhar para tudo quanto é lado, fazer grandes sinais, Jesus ainda tinha aquele momento em que ele analisava as situações aonde ele estava inserido. Jesus não só viu as multidões, mas o coração dele se compadece daquele povo. Sabe, meu irmão, minha irmã, todas as pessoas, independente do seu credo religioso, pode ser um ultra mega power pentecostal, ou pode ser aquele que está mais perdido, sem conhecer o Senhor. Todas as pessoas têm imagem e semelhança de Deus. Isso é inato. Fomos criados com isso. O ser humano, ele não é alguém, no caso de ter a imagem do Senhor, diferente porque ele é salvo ou porque ele não é salvo. Quando você vê um mendigo, um mais sujo, mais fedorento, caído ali, ali está a imagem e semelhança de Deus, mesmo em meio a tanta sujeira. Quando você vê alguém que comete algo completamente bárbaro, um crime pesadíssimo, ali ainda está a imagem e semelhança de Deus. Nem eu, nem você temos o direito de separar pessoas por aquilo que nós vemos nelas. Jesus viu as multidões. Aquelas pessoas iam até Jesus porque queriam ser saciadas. Aquelas pessoas iam até Jesus porque queriam ser curadas. Aquelas pessoas queriam um milagre para a sua vida. Muitos deles não queriam um Salvador, não queriam transformação de vida, queriam apenas que Jesus resolvesse o seu problema imediato. Ainda assim, Jesus teve misericórdia delas. Irmãos, quando nós vemos as coisas como Jesus vê, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa visão é diferenciada. Interessante que Jesus teve nesse pedaço de texto aqui algumas coisas que vão demonstrar como ele não reagiu como às vezes nós podemos reagir. O versículo 34 desse texto, ele termina um momento em que Jesus havia acabado de expulsar um demônio de alguém. E no entanto, os judeus, aqueles que eram contrários a Jesus, disseram: olha, ele está expulsando o demônio pelo poder de Satanás. Nem isso fez com que Jesus parasse. Porque o versículo seguinte diz que ele ia, por onde quer que fosse, continuando a fazer os seus sinais. Irmãos, Jesus viu as multidões e se compadeceu delas. O que nós temos visto nas pessoas, irmãos? Se nós tivermos apenas a visão rasa, a visão muito próxima, aquela visão, irmãos, que não vem de Deus, mas apenas do nosso coração, nós nunca vamos estender a mão para alguém. Você vai passar por um semáforo, dirigindo o seu carro, vai olhar alguém que às vezes está necessitado e você vai dizer: por que não vai trabalhar? Por que não caça uma enxada? Você vai olhar uma pessoa que vem até você e vai dizer assim: você podia estar fazendo outra coisa. Irmãos, mas quando nós temos a visão do Senhor Jesus, nós temos até mesmo discernimento para dizer: agora eu vou abençoar. Ou dizer: agora eu não vou. Quem vai nos dar essa visão? O próprio Senhor. Por isso que a visão é dele e não é nossa.
Como nós adquirimos essa visão, irmãos? Quando nós buscamos ter o coração de Jesus. Quando nós oramos dizendo, Senhor, me dá um coração igual ao teu, de fato. Me dá, Senhor, discernimento. Essa palavra é maravilhosa. Discernimento. Eu gosto, irmãos, de pessoas que, quando tem alguma dificuldade, elas não saem abruptas, tomando qualquer, não, vamos resolver isso agora, aquilo. Não, as pessoas dizem, vamos orar. Vamos buscar do Senhor o que Ele quer de nós nessa situação. Vamos buscar entender, e isso não é fácil, irmãos. Mas aquele que tem a visão do Senhor, ele não perde o foco, ele não perde o chamado. Igreja é o que, meu irmão? Pregação do reino. Como diz o pastor Jeremias, para fora, evangelização, para dentro, edificação. A igreja não tem outra agenda. Mas nós não podemos perder o foco de Jesus. É interessante que você pode sair daqui hoje e ver, como a gente sempre vê no domingo à noite, noticiário de maldade, de situações que são de corrupção, gente que está se matando. Esse é o mundo dos nossos dias, irmãos. Mas como disse Martin Luther King, o problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. E nós precisamos aprender, irmãos, a vencer a maldade, vencer o mal como o bem, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Como ter então, irmãos, avivado no nosso coração a paixão, a compaixão, o desejo de fazer o bem, de levar a palavra do Senhor das pessoas, buscando ter a mente, a visão de Jesus Cristo. É interessante, meu irmão, que isso vai mostrar também que se nós temos a visão de Jesus, nós vamos também começar a ter a agenda de Jesus. E essa é a segunda situação que eu quero trazer para o nosso coração nessa noite. Para ter uma compaixão missionária, para ter o desejo e para, de fato, irmãos, pregar, nós precisamos agir como Jesus agiu. O versículo 35 mostra algumas coisas para nós. A primeira delas, meu irmão, é que Jesus não escolheu um lugar específico para pregar. Quantas vezes nós dizemos, missão é enviar a pessoa para o outro lado do mundo. Outros dizem, não, nós temos que pregar é aqui. A nossa igreja está aqui. Jesus mostra, irmãos, que é aqui, é lá, é acolá, não tem tempo ruim, é de noite, é de manhã, aonde puder. Se há um vizinho do meu lado numa conversa, se há uma família que eu vou orar com eles, se há um momento de evangelismo, se há um momento missionário dentro da igreja, qualquer que seja a situação, é ali que eu devo estar com o Senhor. Não tem essa questão de dizer, não, primeiro eu faço aqui, resolvi aqui, eu vou para lá. Meu irmão, Atos 1,8 nos diz assim, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então, imediatamente vocês serão minhas testemunhas. Mas aonde? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso traz, irmãos, o entendimento que a obra missionária concomitantemente acontece em todos os lugares nessa terra. Graças a Deus, como igreja, irmãos, nós não temos limitação missionários. Você deve ler o seu boletim e entender que nós pregamos o Evangelho aqui em Juiz de Fora, temos congregações aqui, temos congregações na Zona da Mata, temos trabalho com índios em Roraima, no Mato Grosso, temos trabalho lá na Paraíba, temos missionários que estão fora do país, tem gente na Ásia. Deus está usando essa igreja para abençoar pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se prenda, irmão. E eu, pastor? Meu irmão, se você tem um vizinho do seu lado, de repente é aquele camarada mais mala do mundo, ali pode ser o seu campo missionário. Ali pode ser o lugar que Deus quer te usar para abençoar. Mas, pastor, ele é mala demais. Meu irmão, traz a mala para a igreja. Aqui a gente põe uma alça, põe rodinha e a gente começa a trabalhar esse negócio. É difícil? É difícil. É custoso? É custoso. Envolve dinheiro, meu irmão. Não tem trabalho missionário de graça. Aliás, isso é uma máxima da administração. Não tem almoço grátis, é trabalho e é trabalho. É às vezes deixar de tomar um refrigerante melhor. É às vezes deixar de comer alguma coisa. É às vezes deixar de gastar dinheiro com alguma coisa e dizer, isso vai para o reino.
Não tem outro jeito. Eu louvo a Deus pela vida de um presbítero. Falei hoje pela manhã sobre ele. Um homem completamente desprendido, irmão. Um homem que, se você conversa com ele assim, você pode dizer assim, cara, que camarada simples, que pessoa tranquila. Mas dentro daquele coração tem um homem que diz, eu quero ajudar meu povo. E é interessante que o pastor da igreja, contando sobre ele, diz assim, olha, ele nunca é o primeiro a chegar. Ele observa. Se alguém diz, olha, eu tenho uma ideia, gostaria de entrar com isso, com aquilo. Um outro vem, complementa aquela ideia, ele fica na dele. Quando ele vê que tomaram a decisão, vamos. De repente ele chega, olha, eu vou ajudar também. E ele tem um coração completamente desprendido, irmãos. Como nós falamos aqui, só naquela região ali de Desterro, aquele homem já colocou mais de 100 mil reais ali, no seu bolso, sem nenhum tipo de alarde. E nós só temos acesso a isso porque o conselho de lá colocou e nos deu liberdade para mencionarmos. Não quero que você dê 100 mil reais para a obra do Senhor, a não ser que você queira, louvado seja Deus. Mas às vezes você pode juntar um pouquinho mais. Você não pode doar, mas você pode orar um pouco mais. Você pode se doar um pouco mais. Porque a obra do Senhor se faz orando. Eu louvo a Deus, irmãos, porque quando a gente diz que é difícil, é custoso, é trabalhoso, eu falo pela minha vida. O que seria de mim se quando eu era um garoto aqui nessa igreja não tivesse pessoas que gastassem seu tempo, o seu suor e a sua saúde para cuidar da molecada daquela época? Né, dona Nadir? Dona Nadir, eu acho que metade dos cabelos brancos que ela ganhou nessa vida, apesar da gente não ver ali, eu tenho certeza que uma boa parcela foi comigo. Mas se ela não tivesse se gastado, talvez hoje eu não estaria aqui. E eu falo não só por mim, mas outros irmãos e amigos, que são pastores, são gente que estão na presença do Senhor, mas outras pessoas nos ensinaram, nos amaram, nos acolheram. Mesmo que dissesse assim, esses moleques são terríveis, para não usar uma outra expressão, né? Vou largar esse trem para lá. Não. E eu falo isso, irmãos, com um coração grato, porque é a história de muitos outros aqui. E aí, para que você não fique pensando que só eu sou o terrível, você é muito bonzinho, pense que alguém um dia gastou tempo em falar do Evangelho para você. Gente que não viu como você estava naquela época, gente que não viu como você falava, se posicionava, mas gente que, movida por uma visão de Jesus, começou a ter paciência e pregar a palavra de Deus contigo. Onde você estaria se Deus não usasse essas pessoas? Aonde você estaria se você não ouvisse da boca de um irmão aquela palavra que um dia você disse, sim, eu quero esse Jesus para mim? Seus pais, os líderes da igreja, os líderes de outras igrejas, Deus usa pessoas e Deus quer te usar para salvar outras pessoas. Deus usou um jovem, irmãos, com 26 anos para chegar até esse país. Solteiro, sozinho. Em 8 anos, um trabalho fantástico aconteceu aqui. Com 33 anos, recém-casado, menos de 1 ano de casamento, vai nascer a primeira filhinha. A mãe morre no parto. 1 ano e pouco depois, esse homem morre de febre amarela. Mas deixou plantado aqui um presbitério com 3 igrejas, um seminário com pouquíssimos alunos, um jornal chamado A Imprensa Evangélica, primeiro movimento em papel dos evangélicos registrados no Brasil. Um jovem que vem com 26 anos, movido por uma pregação que ouviu, lá nos Estados Unidos, que foi literalmente enterrado nesse solo, o seu coração. Ashbel Simonton. E nós, irmãos? E nós, o que esperamos? Será que nós esperamos ficar bons?
Será que nós esperamos que o Senhor venha quase que materialmente dizer assim, vai pregar a palavra do Senhor? Será que nós estamos colocando condições para Deus? Senhor, eu vou pregar, mas se aquele irmão estiver junto comigo, eu não vou. Senhor, eu vou pregar, mas primeiro o Senhor faz isso, aquilo outro na minha vida. Meu irmão, ter a visão, ter avivamento da compaixão missionária é entender que Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando a palavra nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você. Mas tem mais um ponto, e talvez aqui seja o ponto que eu acho mais bonito nesse texto, que diz que Jesus realmente mostrou para nós, irmãos, qual é o grande segredo de ter avivado a compaixão missionária. Os versículos 37 e 38 mostram para nós, irmãos, que Jesus sabia que há uma necessidade muito grande. Há realmente na seara do Senhor uma necessidade, há uma demanda. Quando nós pensamos, irmãos, em evangelho, sempre vai haver um lugar que necessita da palavra de Deus. Mas aí vem duas coisas que eu quero te mostrar. A primeira delas é essa palavra que Jesus diz assim, rogai, pois, ao Senhor da seara, e aí vem, que mande. Mandar aí, meu irmão, não é no seu original que o Senhor vai dizer para você assim, meu filho, minha filha, eu quero que você vá pregar o evangelho em tal lugar. Quero que você visite aquele seu cunhado, aquele seu primo que não conhece a palavra. Irmãos, a expressão mande aí, ela tem o sentido de impelir, de empurrar, de dar de fato um baita de um safanão na pessoa. É como se o Senhor chegasse para nós e falasse, vai de uma vez para pregar esse evangelho. Não tem, irmãos, nada de romântico nesse texto. Muito pelo contrário, há uma ordenança de nós nos levantarmos de onde estivermos e irmos. Mas, Senhor, eu não tenho capacitação, não importa. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, não importa. O nosso Deus é soberano e Ele vai agir. Essa é a primeira questão, meu irmão. O envio, o chamado pode ser no meio da turbulência. Você nessa noite pode estar aqui dizendo, Deus, eu preciso de outra coisa para a minha vida. Eu não preciso ouvir que eu devo ir pregar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus pode estar dizendo assim, eu sei da sua necessidade, mas enquanto você não se dispor, eu vou continuar segurando o outro lado, até que você abra o seu coração, porque eu quero te tratar e tratar esse problema e abençoar outras pessoas, porque eu sou Deus e não você. Às vezes nós colocamos condições para o Senhor. Senhor, cura minha esposa, porque se ela não for curada, como eu vou pregar? E aí Deus fala para você assim, deixa que eu cuido das suas coisas. Porque além de tudo eu cuido melhor do que você. Solta. Solta o cabo da nau. Há uma outra questão, meu irmão. Não tem romantismo nisso. Tem um empurrão que o Senhor nos dá. O envio pode ser no meio de uma turbulência. O envio pode ser no meio de um tumulto. E pode ser sem aviso também. Sei que tem alguns jovens aqui que estão indo para outro país aí, para o Ciências Sem Fronteiras. Você vai lá para estudar e Deus te põe algumas pessoas para evangelizar. E aí? Não, Senhor, eu vim aqui para estudar. Outra pessoa vem e Deus está mostrando. É você. Às vezes você está no supermercado, aparece alguém com uma conversa toda atravessada. E você diz, Deus, eu tenho que fazer isso, isso e isso. O Senhor está dizendo, ora por essa pessoa aí. Meu irmão, você já reparou que às vezes nós perdemos a audição para aquilo que Deus está soprando no nosso coração? Mas às vezes a gente reclama de certas situações quando nós temos o poder do Senhor nas nossas mãos.
Mande, envie, expulse trabalhadores para a sua seara. Mas o mais lindo vem agora, meu irmão. Ter uma visão, uma compaixão missionária avivada vai envolver orar como Jesus nos ensina a orar nesse texto. E é interessante que se você estiver lendo a primeira vez esse texto, você vai chegar à conclusão primeira, é o seguinte: olha, está faltando muita gente na obra. Então vamos pedir ao Senhor que envie mais gente. Não é isso que a gente pode chegar olhando o texto uma primeira vez? Mas vamos olhar com calma. O texto diz assim: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora vem o que é um mistério e o que eu quero trazer ao seu coração. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meu irmão, o foco de Jesus aqui nessa palavra não está em quantidade, mas está em qualidade. Porque você vai pedir para quem? Ao Senhor da seara. E se é Deus quem vai enviar trabalhadores para a seara, meu irmão, Deus vai enviar os trabalhadores que Ele quer. Deus vai capacitar as pessoas que Ele chama. Deus vai fazer, meu irmão, minha irmã, com que as pessoas encontrem o lugar certo delas no reino. E isso é fantástico, meu irmão. Porque às vezes, e essa é uma questão que nós vemos às vezes na igreja, tem muita gente tentando fazer isso, fazer aquilo outro, mas não estão nos seus lugares certos. Quando nós buscamos em oração, Senhor, manda o trabalhador para essa questão aqui na seara, Deus vai começando a levantar a pessoa certa, vai colocar no lugar certo, e Deus vai dando estratégia, Deus vai dando capacitação, Deus mesmo vai operando os seus milagres, irmãos. Que coisa maravilhosa é nós podemos ter o discernimento que se Deus está me colocando em um lugar, Ele não vai me deixar sozinho naquilo ali, mas Ele mesmo vai fazer com que eu realize aquilo que Ele quer para ser realizado. Isso deveria trazer paz aos nossos corações. Isso deveria trazer, meu irmão, toda a tranquilidade para que nós venhamos a dizer: a obra não é minha, é do Senhor. E você já cansou de ouvir por isso aí, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os... Não é verdade? Você ouve isso por aí. Pois bem, esse texto Jesus está dizendo assim: ore, rogai, peça, clame, busque ao Senhor da seara, para que Ele envie as pessoas certas para que façam a obra de maneira correta. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. Em 2004 nós saímos daqui para ir a Desterro. Eu lembro que a gente cantava aquela canção: eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, mas na realidade a gente nem sabia o que Deus poderia fazer naquele lugar. Foi um segundo grupo em 2005, foi um terceiro grupo em 2006. Havia um casal de irmãos que estavam ali, era bom. Para aquele momento talvez fosse bom, mas não era o ideal. Depois de um tempo, o Senhor levanta um homem ali, um pastor, ainda nem era pastor. Um sertanejo, um homem dali, um homem que conhecia o povo, conhecia a luta, sabia falar ao coração daquele povo. Deus começa então, irmãos, a trabalhar com aquele homem. E hoje nós chegamos naquela igreja, tem um grupo de louvor ali. Nós chegamos naquela igreja, tem um pessoal que fala do jeito que aquele povo fala. Nós chegamos naquele lugar, irmãos, as pessoas estão meio que encantadas com a igreja. A gente chega num culto, está lá a prefeita ouvindo a palavra, estão alguns vereadores ouvindo a palavra. Deus leva, irmãos, a pessoa a quem Ele capacitou para realizar aquele trabalho. Mas eu quero ser muito tranquilo e te perguntar: será que nós poderíamos ficar indo e vindo o tempo todo para lá? Não temos essa condição. Porém, quando a gente roga ao Senhor, Ele levanta, Ele envia para a sua seara aquele quem Ele quer usar ali. Hoje nós olhamos para a nossa igreja, irmãos, e vemos que nós somos carentes de muitas coisas. Mas será que nós temos orado por essas coisas?
Será que nós clamamos, Deus, coloca no nosso meio pessoas capacitadas a cada dia para cuidar de tantas coisas que nós temos necessidade? Nós devemos, irmãos, entrar nessa batalha com as armas que o Senhor tem nos dado. Oração, jejum. De fato, aprender, Senhor, eu não tenho condição de fazer todas as coisas na igreja. Levanta trabalhadores, Pai. Levanta professores de escola dominical, levanta músicos para o ministério de louvor, levanta irmãos para o ministério de recepção, levanta intercessores, levanta pastores. Deus, levanta homens para a sua seara nesse lugar. Levanta mulheres para a sua seara nesse lugar. Senhor, desperta o coração das pessoas a cada dia e desperta o meu coração, Senhor, para que eu aprenda onde eu me encaixo nessa engrenagem toda. Como ter avivada a compaixão missionária, meu irmão? Nós vimos através desse texto, no versículo 36, ver as coisas como Jesus vê. Jesus viu a multidão e se compadeceu delas. Jesus não procurou ali somente os eleitos, mas ele fez o bem sem nenhum tipo de discriminação. Jesus curou e abençoou pessoas que foram salvos e pessoas que não foram salvos. Ele abençoou. Como nós devemos agir? Indistintamente. Buscando realmente o direcionamento de Deus. Mas sermos bênção aonde nós estamos. Como ter avivado a compaixão missionária, meu irmão? Agindo como Jesus agiu. Trabalho, esforço, de cidade em cidade, por onde quer que o Senhor nos abra portas. Sem nos preocuparmos se é na Ásia, se é aqui, se é no Nordeste ou no Sul desse país. Se o Senhor nos chamou, vamos em frente. Não há barreiras para o povo de Deus. Não há barreiras para nós. Como ter avivado a compaixão missionária, meu irmão? Orando, buscando, como Jesus nos ensinou e nos mandou. Rogai para que o Senhor da seara envie os trabalhadores. Estamos frios diante das situações desses dias. Estamos muito atarefados, soberbados, ou estamos de fato antenados, conhecendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nessa hora eu gostaria de curvar a minha cabeça e orar ao Senhor. E gostaria de te convidar a fazer o mesmo. Eu não sei se você já teve esse privilégio. Mas se tem uma situação que dá um prazer, parece que explode algo dentro do coração da gente, é quando a gente vê alguém que a gente ajudou a chegar até o Evangelho de Jesus se convertendo. É algo que não dá para te explicar com palavras, quando a gente vê assim, tal pessoa se converteu. E você vê, Deus me deu a oportunidade de levar essa pessoa até Jesus. Há toda uma história, uma dificuldade, mas quando nós vemos pessoas se decidindo por Cristo, nosso coração parece que é renovado. Em determinados momentos a gente está dizendo assim, Deus, eu não aguento mais. Mas quando a gente ouve um testemunho, a gente diz, tudo valeu a pena. E eu queria nessa hora orar com você, meu irmão, minha irmã, que às vezes está dizendo assim, Senhor, eu quero tanto trabalhar, mas eu não sei nem como dar o primeiro passo. Eu não sei nem para que lado eu corro. E eu quero pedir a Jesus, meu irmão, que comece a direcionar a sua vida. Se for para você testemunhar dentro da sua casa e mudar algumas coisas ali para que o Evangelho entre naquele lugar, que o Senhor te mostre isso. Se for para falar do amor de Jesus para um vizinho, para o padeiro, para um outro empresário, não importa. Mas se for para você, de repente, ser chamado por Deus para ir até onde ninguém imaginou, que Jesus também te leve a essa visão e conclusão. Abre o seu coração. Peça a Deus para te tirar da sua zona de conforto, da tranquilidade que às vezes você já se acostumou,
e diz assim: Senhor, não é para mim, eu tenho outras prioridades. Deixa Deus ser sua prioridade. É uma canção que diz: Senhor, eu quero ser como um farol, como uma flecha que acerta no alvo, como uma ponte que liga as pessoas até o Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, ore comigo através dessa letra. Deixa o Senhor realmente ministrar o teu coração aquilo que é da vontade dEle. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Mas enquanto nós cantamos, deixa o Espírito Santo te levar nessa palavra. Deixe seu coração ser sondado por Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Deixa o Espírito Santo sondar a sua vida, os seus medos, as suas dificuldades. Lança aos pés do Senhor. Deixa Jesus te mostrar que a bondade do Senhor é maior do que qualquer maldade que nós vemos nessa terra. Transforma-nos para a tua glória, Senhor. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa, Senhor, cada um de nós nessa noite, Pai. E doravante, Senhor, que sejamos missionários, pregadores, anunciadores do teu reino, Senhor. Como um farol brilhando, Deus, nas trevas, Pai. Ajuda-nos a ser a bênção do Senhor. Como a flecha que acerta no alvo do Senhor. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Pai. Minha vida no altar do Senhor a cada dia. A minha vida clamando pela vinda de Jesus sobre essa cidade. Sonda-nos, Senhor. Quebranta-nos, Pai. Não nos deixe endurecer diante, ó Deus, do que nós vemos nesses dias. Oh, Deus. Sonda-me. Quebranta-nos para ti, Jesus. Transforma-me. Enche-me,
e usa-me, Senhor, como um farol. Como um farol que brilha à noite, como Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações, Senhor. Senhor, a minha oração nessa hora, Pai, é para te dizer, Senhor, que nós queremos ser bênção na vida de outras pessoas. Mas é verdade, Senhor, que muitas vezes esse mundo tem nos tornado duros, insensíveis, Pai. Ó Pai, às vezes encurralados porque a gente tem visto, ó Deus, a maldade se multiplicar. A gente tem visto, ó Deus, que o nosso tempo cada vez parece menor. Todos os dias nós temos infinitas atividades, Pai. E quando nós vemos o dia já se passou e nós não oramos por ninguém. Quando nós olhamos um outro dia já começou e a gente não tem tempo. A gente é escravo do relógio, dos compromissos, do trabalho. Senhor, nós queremos ser bênção na vida de outras pessoas. Mas às vezes, ó Deus, nós somos intimidados porque hoje em dia, Senhor, tudo tem que ser politicamente correto. A gente não pode parecer chato, nem pode dizer que quer levar uma palavra de amor, porque as pessoas dizem que não querem ouvir e nós nos calamos. Senhor, o nosso coração às vezes quer orar, quer interceder, Pai. Mas, Senhor, há tantas desculpas, há tantos sinões, há tanto, ó Deus, eu tentei, não consegui, eu fui, mas não estava lá. Senhor, nessa noite, tem misericórdia de nós, Pai. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, o muro, ó Deus, que tem nos afastado das pessoas. Quebra o muro, ó Deus, que muitas vezes tem nos impedido de abrir os nossos lábios e dizer para as pessoas: olha, Jesus tem uma resposta para você. Quebra, ó Deus, a parede que muitas vezes tem estado na nossa frente. Quando nós dizemos que amamos as pessoas, mas estamos de um lado, e quem nós queremos atingir com a Tua palavra está do outro lado. Nessa noite, ó Deus, dá-nos a coragem de lutar e de buscar a cada dia uma realidade diferente. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão aqui nessa noite, ó Deus, que estão dizendo: ó Deus, Deus, eu quero Te servir mais e melhor, mas eu não sei como, ó Deus, eu não sei quando, eu não sei o lugar. Senhor, revela em nome de Jesus a cada um de nós aqui. Direciona o Teu povo, Senhor. Direciona cada um de nós para o estudo diligente da Tua palavra. Direciona cada um de nós, ó Deus, a termos o discernimento do Senhor. A vivermos, ó Deus, em vigilância, orando o tempo todo, tendo sempre uma palavra abençoadora no nosso coração, Pai. Ó Deus, não deixe-nos, ó Deus, que sejamos vencidos pelo mal, Pai. Pai, não deixe que na nossa boca haja aquela expressão: é desse jeito, não vai mudar. Mas, Senhor, que em nome de Jesus a gente diga: o Senhor pode mudar. Deus pode entrar nessa situação e fazer coisa nova. Deus pode reverter todas as coisas. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode trazer o perdido. Deus vai até onde não tem jeito, porque Deus é Deus. Pai, toma-nos nas suas mãos nessa noite, ó Deus, e leva-nos, ó Pai, a crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. O Senhor é muito mais, ó Deus, do que nós procuramos imaginar.
porque o Senhor é infinito, o Senhor é soberano, o Senhor é todo poderoso, Pai. Abençoa esses irmãos que estão aqui à frente, Pai. Toca nessas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, derrama do teu fogo nessa noite. Derrama da tua glória nessa noite. Abençoa um por um dos irmãos aqui, Senhor. Coloca a tua bênção, coloca a tua graça, coloca o teu mover. Derrama, Senhor, realmente o desejo e derrama a decisão, ó Deus, de serem bênçãos diante do teu reino, para a glória do teu nome, Senhor. E nós, ó Deus, nessa hora te glorificamos, Pai. Nós dizemos, ó Deus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti, ó Deus, seja a nossa gratidão, a Ti seja as nossas palavras de alegria, ao Senhor seja sempre, ó Deus, a manifestação do Teu povo, porque só Tu és o Senhor dessa vida. Louvado seja o Senhor, Jesus. Deus, nós Te agradecemos. Oramos em nome de Cristo Jesus.